Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Cristo é uma pessoa maravilhosa. O nome dele desperta muito amor, carinho, confiança, até mesmo fora do meio cristão. Mas muita gente não gosta desse nome Jesus por diversos motivos. Nem dá tempo aqui da gente dizer quais são os diversos motivos. Mas nós vamos dar alguns motivos pelos quais muitas pessoas rejeitam Jesus. Vamos ver. Em primeiro lugar, Jesus não traz sabedoria de homens. Esse é o grande problema. Muitos homens querem contemplar a sabedoria humana. O chamado helenismo, a filosofia, os pensadores, não é? O homem se acha autossuficiente. O homem se acha autor e consumador da sua salvação, da sua vida e do seu próprio resgate. Mentira, esse não existe, isso não existe. Mas muita gente quer viver nesse humanismo que só tem levado a uma sociedade decadente. Jesus não traz sabedoria de homens, é por isso que muita gente repudia Jesus. Ele mesmo disse isso. No Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 43, Jesus diz: Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse certamente aceitareis. Ou seja, Jesus diz: as coisas que eu trago do alto parece que não servem para vocês, mas as coisas desse mundo, a pseudo-sabedoria desse mundo, se vier alguém pregar doutrina estranha ou doutrina mentirosa, vocês aceitam facilmente. E isso nós sabemos que é verdade em todas as épocas, nesse país principalmente, que muita gente vive e prega doutrina de homem, mas não suporta a doutrina que veio do alto, porque Jesus não traz sabedoria de homens. Em segundo lugar, Jesus veio trazer dissensão. Mas nós não aceitamos isso, dizem os eruditos, os sabidos, né? Nós não entendemos isso. Vocês, cristãos, têm uma teologia esquisita. Vocês dizem que esse Jesus traz dissensão, pois ele traz realmente. Jesus não veio ampliar os nossos conceitos de família. Jesus veio criar um novo conceito de família, um novo conceito de povo, família de Deus, povo de Deus. E para isso ele veio trazer dissensão. Ele veio trazer uma divisão entre os santos e os profanos, entre os fiéis e aqueles que são infiéis. E se for preciso, ele entra numa casa e causa essa divisão. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 52, Jesus disse: porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa. Estarão 5 divididos em uma casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Ou seja, 2 poderão estar comigo e 3 poderão estar contra mim. Mas é nessa divisão que haverá pelo menos a salvação desses 2. Isso aqui é uma prova desse exclusivismo que Jesus traz à nossa sociedade. Ele mesmo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então ele veio trazer dissensão e muita gente não quer aceitar isso por uma questão ou de mau entendimento ou simplesmente de vaidade. Em terceiro lugar, Jesus exige transformação. Mas eu não quero saber de nenhuma transformação. Eu tenho vivido uma vida muito boa, cercado de muitas facilidades e até, digamos, uma certa licenciosidade. É o que muitos sabem que andam vivendo. Porém, Jesus exige transformação. Como Jesus exige transformação, muita gente não quer saber desse Jesus
Quer saber de um Jesus que, no caso, compactue com os pecados desse mundo ou com as doutrinas dos homens, mas não quer saber do Jesus das Escrituras. Então, como Jesus exige transformação, muita gente repudia. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 21 e 22, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, do homem pecador, que se corrompe pelas concupiscências do engano, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, Jesus oferece, traz a transformação, a regeneração de homens que são apenas criaturas de Deus e os transforma em homens, filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. É uma transformação muito grande e muita gente não quer sair do seu conformismo, do seu comodismo, muitas vezes pecaminoso, muitas vezes de dura cerviz, muitas vezes bastante pecaminoso, bastante herético mesmo, mas não querem aceitar esse Jesus que traz transformação. Em quarto lugar, Jesus exige uma nova identidade. Sim, se nós somos novo povo, se nós temos uma nova filiação, se nós agora somos povo de Deus, nós precisamos ter uma nova identidade. Quer dizer, uma nova identidade moral, uma nova identidade espiritual, uma nova identidade doutrinária. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós temos uma nova filiação. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros na casa de Deus. Por isso nós temos que ter uma nova identidade. Um quinto exemplo, Jesus exige compromisso. Sim, se nós somos vinculados com Deus por intermédio de Jesus, nós estamos compromissados com Ele e Ele conosco. Nós precisamos agir, pensar, decidir e discursar dentro desse compromisso, dentro dessa reciprocidade. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz: pois se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho da salvação, da reconciliação com Deus, o Evangelho da vida em abundância e da vida eterna, e da vida em santidade. Ai de mim se eu não responder a esse compromisso com Jesus, que me tirou da maldição da lei e me lançou na sua maravilhosa graça. Isso traz para mim, eu me sinto, Paulo, compromissado a pregar esse evangelho da graça, e ai de mim que não pregue esse evangelho. Então nós vimos aqui 5. Vamos ver o 6º exemplo. Jesus exige santidade. Santidade. Esse negócio de santidade eu não gosto, não. Muita gente diz santidade, religião, igreja, Bíblia, não é para mim, não. Eu sou muito jovem ainda, estou cercado de meninas bonitas, eu faço à noite o que eu bem entendo, eu faço escondido, mas faço e desfaço, eu vivo uma vida de, digamos, liberdade, que muitas vezes é uma vida de licenciosidade, e a pessoa não quer saber de santidade, como se santidade, no caso, exigisse algum sacrifício
digamos, impedisse que a pessoa tivesse vida em abundância. Mas Jesus exige santidade. Existem as coisas santas e as coisas profanas desse mundo. Existem os fiéis a Deus e existem os fiéis ao mundo. Isso não pode ser verdade, no sentido de nós misturarmos as duas coisas. Não. Santo é santo, profano é profano. Por isso Jesus exige santidade. E muita gente repudia Jesus por isso. Em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, a Cristo como Senhor e soberano, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da esperança que há em vós. Só pode testemunhar do amor de Cristo, do poder de Cristo e do seu poder regenerador, do novo nascimento, do nascimento do alto, que ele proporciona em nossa vida, o homem ou a mulher que vivem nessa verdade e vivem também em santidade. Quem não vive em santidade não pode testemunhar dessa esperança e não pode responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós homens e mulheres cristãos. Então, Jesus exige santidade, coisa que muita gente não quer saber. Em sétimo lugar, Jesus exige fidelidade. Como nós somos fiéis às nossas esposas, aos nossos filhos, à nossa nação, nós somos fiéis também a Deus. E Jesus é fiel a nós e nós temos que ser fiéis a Ele. E Ele exige fidelidade, uma reciprocidade também em todos os momentos de nossa vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel e pode exigir de nós essa fidelidade. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, como Paulo era fiel e Timóteo também era um homem fiel, filho na fé, ele poderia testemunhar de toda a vida de evangelista de Paulo. Paulo na sua fidelidade e Timóteo na sua fidelidade poderia falar do que Paulo estava fazendo, de como Paulo estava propagando o evangelho. Em oitavo lugar, Jesus exige bom testemunho. Isso é muito importante. Muita gente quer ir à igreja e voltar, mas não quer testemunhar. Muitas vezes, a melhor forma de nós evangelizarmos, de nós levarmos transformação moral e espiritual à sociedade, é o nosso testemunho. Porque o nosso caminhar diário, quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo de Deus, o nosso discurso, as nossas atitudes, as nossas decisões são todas diferentes da maioria das pessoas desse mundo. E esse mundo percebe que nós somos diferentes e que existe alguma coisa diferente em nós. E eles muitas vezes perguntam: você é cristão? Existe alguma coisa diferente em você e você precisa ser diferente. Então você precisa estar capacitado, mulher ou homem, de dar um bom testemunho perante a sociedade, muitas vezes pecaminosa. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo,
nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós temos que prestar bom testemunho. O nosso testemunho muitas vezes tem muito mais poder do que uma grande pregação. Muitas vezes as pessoas distribuem 1000 folhetos na rua e ninguém quer saber. Mas quando vê o teu testemunho, desperta nessas pessoas uma curiosidade. E isso pode ser utilizado pelo Espírito Santo de Deus para salvar uma vida. Então, o nosso testemunho é uma forma de fazer missão, é uma forma também de nós evangelizarmos. E em último lugar, Jesus exige reciprocidade. Ele nos resgatou das trevas. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado, a maldição da lei. Ele venceu Satanás, constrangeu Satanás e constrangeu todos os espíritos e demônios das trevas. Então, ele fez isso por nós e nos reconciliou com Deus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos. Então, é justo que ele exija de nós uma reciprocidade. O nosso falar, o nosso agir, o nosso discernir, o nosso testemunhar, como eu disse, tudo deve ser em reciprocidade com a obra salvadora que Cristo fez em nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Ele exige reciprocidade, porque ele nos deu e espera de nós uma resposta positiva, uma resposta, no caso, recíproca. Então, Jesus, maravilhoso, bondoso, misericordioso, ele é amado por nós cristãos, que temos ele como irmão, que temos ele como Senhor e soberano, que temos ele como mestre. Mas muita gente repudia Jesus por diversos motivos, né? Porque ele não traz sabedoria de homens, porque ele traz dissensão, porque ele exige transformação, nova identidade, novo compromisso, etc. Então aqui alguns motivos pelos quais Jesus, apesar de ser maravilhoso e tão respeitado, ele é frequentemente rejeitado por muita gente. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.